Detox. Detox. Mantendo a alma limpa em um mundo contaminado. Talvez você tenha estranhado esse título ou esse tema quando você começou a vê-lo nas nossas redes sociais. Que série de mensagens é essa que parece mais um cardápio de alguém fitness? Alguém fat também, que quer ficar fitness. Que história é essa de detox? O que isso significa? O que isso tem a ver com vida com Deus, com vida espiritual? Na verdade, essa é a série que nós começamos a ministrar a partir de hoje, e que tem a ver tudo a ver com aquilo que essa expressão, que está tão na moda, né, está tão divulgada, e tomou conta aí de todos os meios, de todas as famílias, ou pelo menos de boa parte delas. Se fala muito nisso, né? O negócio é suco detox, não sei o que é detox, mas afinal de contas, o que é detox? O que significa isso? De onde vem isso? Na verdade, o termo detox, ele significa um processo de detoxificação, que é um conjunto de diversas estratégias, entre elas a alimentação, para ajudar o corpo a funcionar melhor e eliminar toxinas. Fui estudar, você viu que eu fui pesquisar, né? Detox, esse é um processo. É um processo de detoxificação. O objetivo final, ou seja, a estratégia que ele vai usar, melhor dizendo, é se utilizar de diversas formas, diversas maneiras, diversas escolhas, mudanças, para que o resultado seja produzir um melhor funcionamento do corpo, eliminando toxinas. Alguma coisa detox, um alimento, um suco, um remédio, seja lá o que for detox, o objetivo dele é ajudar a eliminar toxinas acumuladas ou substâncias que prejudicam o organismo, algo desintoxicante. Né? Então, por exemplo, você vai ouvir falar, outro dia alguém conversando e tal, e eu pensando sobre essa série, falou assim, eu vou tomar um suco detox, esse suco é detox. Aí eu, curioso, já estava pesquisando, eu falei, mas o que é um suco detox? Ou por que esse suco é detox? Aí a pessoa disse para mim, ele é detox, pois ele tira as toxinas do corpo. Na verdade, isso tem tudo a ver com a nossa caminhada, porque detoxificação significa retirar essas substâncias potencialmente tóxicas dentro do organismo, que acabam por destruir o organismo. Na vida espiritual, não é muito diferente. Na vida com Deus, não é muito diferente do que acontece com a sua vida física, ou com a área física da sua vida, com o seu corpo. À medida que o tempo passa e à medida que a vida passa, muitas pessoas acabam se intoxicando com algumas substâncias, atitudes, sentimentos, pensamentos. E isso vai contaminando a alma. Isso vai adoecendo o coração. Isso vai enfraquecendo o espírito. E sem que a pessoa se dê conta, de uma hora para outra, ela tem um mal súbito espiritual. Ela coloca em risco toda a sua saúde espiritual. Ela começa a conviver e, de certa forma, se acostumar. Ela começa até a achar que, de alguma maneira, aquilo é normal. E substâncias como inveja, amargura, ódio, vício, orgulho, arrogância, mágoa, começam a entupir as veias da alma, começam a intoxicar o espírito, e sem perceber, as pessoas vão adoecendo espiritualmente. E algumas delas acabam até mesmo chegando ao risco de morte espiritual. É pensando nisso e refletindo sobre isso que Deus colocou no meu coração compartilhar com você sobre esse tema. Mantendo a alma limpa em um mundo contaminado. Porque da mesma forma que você
naquilo que você come, nas coisas que você toca, você vai sendo contaminado naquilo que você ingere. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. A Bíblia diz que o mundo, ele está dominado, o sistema, os valores, por quem? O mundo jaz no maligno. O mundo está contaminado. A ideia de um mundo contaminado é de um mundo que é dominado, é regido, é controlado pelos valores do maligno, pelos pensamentos do maligno, pela cultura maligna. E não tem jeito. Você tem que viver no mundo. Eu e você precisamos viver nesse mundo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se relacionar com as pessoas, ver televisão, ir ao cinema, usar a internet, ler livros, jornais. E se eu e você não cuidarmos da nossa alma, se eu e você não usarmos as estratégias e os detox que Deus coloca à nossa disposição, nós vamos sendo contaminados e vamos adoecendo sem perceber. E daí, quando menos imaginamos, o casamento acaba, não se ora mais, não se lê mais a Bíblia, o palavrão, a pornografia, a mentira, o ódio começam a fazer parte da sua história. E você começa a entrar numa literal zona de risco espiritual. Mas por que isso acontece? Por que a gente, apesar de conhecer Jesus e cantar tudo que a gente cantou aqui, a gente está tão vulnerável a ser contaminado por essas toxinas espirituais? É sobre isso que eu quero falar com você nessa primeira palavra, nessa primeira mensagem. Sobre a contaminação do engano. A contaminação do engano. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso de número 8. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 8. Essa carta de João, a primeira carta, ela foi escrita por João num contexto onde diversas heresias estavam crescendo. O que são heresias? Toxinas, meias-verdades, na verdade mentiras, coisas sutis. E começaram a confundir os cristãos ali do primeiro século, que é o contexto onde essa carta é escrita. As pessoas começaram a achar que algumas coisas eram comuns. E João, então, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8 especificamente, vai fazer um alerta para aquelas pessoas e para cada um de nós sobre o perigo dessa contaminação do pecado. Ele vai dizer assim, 1 João capítulo 1, verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Uma ideia que começou a surgir naquela igreja, e que muitas vezes surge no coração de muitas pessoas ditas cristãs, e de muitas igrejas, é que pecado é algo relativo. As pessoas daquela época começavam a acreditar, e alguns até defendiam, que no fundo, todo mundo é bom. Ou seja, poderia até existir a possibilidade de alguém que não cometesse pecado algum. Tinha gente que defendia naquela época, até mesmo que os seres humanos e que as pessoas nasceriam puras e sem pecado. Se chegava ao absurdo de defender a ideia da impecabilidade. Parece algo radical, parece algo estranho. Mas tem muita gente hoje em dia ainda que acha que pelo fato de buscar uma vida de santificação, e esse é o tema da nossa comunidade esse ano, santificação, santidade mais ação, tem muita gente que acha que por buscar a santificação, isso vai fazê-la imune ao pecado. Isso vai fazê-la imune às tentações. Isso vai fazê-la ou torná-la imune à prática do pecado. O primeiro passo para você
achar que essa série de mensagens é uma bobagem. E que você não precisa do detox espiritual, é ser contaminado pelo engano de que você não é um pecador, de que você não é uma pecadora. É ser contaminado pelo vírus do engano de que no fundo, você não é tão ruim assim. Os pecados que você comete são pecados, mas tem gente que faz muito pior, né? Pecado, mas né, não deve ser. Tem gente que faz coisa muito mais terrível. A contaminação do engano, ela é o primeiro passo para que você adoeça espiritualmente. É o primeiro passo para uma série de outras doenças e anomalias e enfermidades espirituais. A contaminação do engano, ela abre o seu coração, ela abre a sua mente, ela abre a sua alma para todas as outras enfermidades espirituais que eu citei aqui, para que elas entrem na sua alma, no seu coração e na sua mente. É interessante que quando João diz isso para esses irmãos e irmãs nossas, para esses cristãos, ele estava querendo lembrar daquilo que o apóstolo Paulo já tinha dito em Romanos capítulo 3. A gente às vezes é tentado a achar que nós não somos tão pecadores, afinal de contas a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vem à igreja, o nosso pai e a nossa mãe são crentes, a nossa família é crente, a gente vai aos cultos, a gente até assiste pelo YouTube, né? A gente não vai muito, mas assiste pelo YouTube, a gente ouve uns louvores, eu boto os louvores no meu carro lá em casa, a gente ouve os louvores. O que João vai lembrar para nós é que você precisa estar muito atento e atenta a essa contaminação do engano, quando ele diz, se você afirmar que você está sem pecado, você está se enganando. Na linguagem do que nós estamos conversando, você já está contaminado, você já está contaminada pelo pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que quem pecou, quantos pecaram? Quem são os pecadores? Todos. Todos pecaram. A Bíblia diz que desde o início, quando o pecado entrou no mundo, toda a humanidade passou a ser responsável. Mesmo quem já foi salvo por Jesus, mesmo quem já entregou a vida a Jesus, vai ter que lidar com o pecado e com as suas consequências. É isso que o apóstolo João está dizendo nesse versículo 8. Ele diz, se você diz que não tem pecado, você está se enganando e a verdade não está em você. Você diz, pastor, mas eu não faço isso, será que não? Vamos fazer um diagnóstico? Não é assim, quando você vai ao médico, ao endócrino, ele faz um diagnóstico. Eu não sei você, eu não gosto de ir a médico, vou porque preciso, a gente precisa e tem que ir. Por que a gente não gosta geralmente de ir ao médico? Quem não gosta de ir? Porque geralmente vai ouvir aquilo que não queria ouvir. Porque não adianta você chegar lá, né? Tem gente que já diz, doutor, eu não tenho nada, eu vim aqui, mas não precisa se preocupar. Tem gente que já chega se diagnosticando, você conhece gente assim não? Doutor, eu não tenho nada, eu vim aqui, mas eu estou bem. Eu vim porque a minha mulher mandou, né? Só sabe como é, mulher, fogo, eu vim. Eu vim porque meu marido falou, né? Eu vim porque minha mãe, meu pai, mas eu estou bem. Eu não tenho nada, eu não sinto nada. E aí, geralmente, o que o médico faz? Ele te examina, ele manda você fazer alguns exames, não é assim? Eu estou nessa fase, estou fazendo meu check-up anual, um espetáculo só de exame de sangue, meu médico pediu 52 exames de sangue. Eu falei, devo estar destruído mesmo, deve estar... E a sensação de dizer, meu Deus, né? E ele faz isso para quê? Para dar um diagnóstico para você, para dizer o que realmente você tem. Então deixa eu fazer um diagnóstico, já que eu sou o seu médico espiritual de certa forma, o meu papel é ajudar você a identificar isso como seu pastor. Primeiro, você quer saber se está contaminado pelo engano, por esse tipo de engano? Deixa eu fazer algumas perguntas, não é assim que o médico faz? É a anamnese que chama isso, né? Anamnese. A linguagem técnica, psicólogos também fazem, médicos, essa turma que cuida da gente, é uma bênção. Pastor também, hoje é o meu dia da vingança. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Primeiro,
Você costuma deixar seus pecados para lá? Você costuma deixar, não tem problema. Não é tão grave assim, como se você pudesse esconder eles de Deus. Habitualmente, os pecados que você comete, você meio que empurra com a barriga, como se Deus não pudesse vê-los, e no fundo isso não tivesse nenhum problema. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você costuma criar desculpas ou justificativas para agir de uma forma que você acha que é pecado? Ah, mas veja bem, né? É minha esposa, não é o meu marido. Não é a vida. Não, a vida foi cruel comigo. Não, mas é porque eu não tenho o recurso necessário. Você costuma justificar os seus pecados ou tentar justificá-los? Você costuma dar desculpa? Aí eu faço, mas não tem nada a ver. Eu faço, mas o outro irmão lá, o outro crente que eu conheço também faz. Aí eu faço, mas meu pai também faz. Minha mãe faz. Eu falo, mas eles também, tem gente que também fala. Você costuma justificar, você costuma dar desculpas para pecados? Deixa eu te fazer uma terceira pergunta nesse diagnóstico. Você geralmente transfere para outras pessoas a culpa pelo seu próprio pecado? Esse é um dos sintomas mais fortes da contaminação do engano. Esse foi o primeiro sintoma, quando foi feito o primeiro diagnóstico da contaminação do engano. Lembra de Gênesis capítulo 3? Quando foi cometido o primeiro pecado. O primeiro pecado foi cometido. Você conhece o texto? Deus chega para Adão e diz: aonde você está? Ah, eles estavam nus, se envergonharam. Deus disse: opa, tem pecado aí. Aí Deus perguntou: o que você fez? Qual foi o seu pecado? Por que você fez isso? Qual é a primeira reação de Adão, você lembra? A mulher que tu me deste. A gente aprendeu com ele, é ótimo. A gente, você é cara pálida. Tu dizes. Não, mas a culpa é dela. A culpa é do meu marido, que é assim, assim. A culpa é da minha esposa. Se eu fosse casado com ela, se eu fosse casado com ele, se eu tivesse um pai, uma mãe igual eu tenho, eu sou revoltado, é porque, sabe, é mágoa, amargura, é revolta da família. A culpa é desse país injusto, dessa justiça corrupta, é por isso que eu faço isso. Eu ajo assim na minha empresa, eu ajo assim na minha carreira, é porque político é tudo safado. Se a lei fosse justa, eu faria do jeito certo. Esse é um dos sintomas mais fortes da contaminação do engano. Tentar transferir para outras pessoas a responsabilidade da sua desobediência. Deixa eu fazer uma última pergunta para terminar esse diagnóstico para você. Será que você simplesmente alega que aquilo que você faz, na verdade, eu sou assim. Isso faz parte de mim. Eu não consigo. Eu explodo e quando eu falo mesmo. Porque minha avó é assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai é assim. E lá em casa é todo mundo assim. Lá nós somos faca na caveira. Falam, bateu, levou. Eu sempre fiz desse jeito. E não é agora, depois de grande, de velho, de adulto, que eu vou mudar. Quem quiser, vai ter que me engolir. Você está rindo porque, né? Isso é diagnóstico. Isso é sintoma de contaminação. É o que o João está dizendo. Se você está afirmando que você não tem pecado, ou que essas coisas não são pecado, se você está afirmando que a forma como você vive, age, pensa, fala, que isso que está fazendo parte da sua vida, que isso não é pecado, com alguma dessas atitudes, você está enganando a você mesmo. Você está abrindo uma brecha para adoecer, e adoecer muito. Você está abrindo uma brecha
para bactérias piores, para vírus piores, para doenças muito piores. Deixa eu dar a você um exemplo prático. E talvez um dos pecados mais terríveis que existe, a gente sabe, ninguém aqui é criança, por isso que as crianças vão para o ministério infantil, para algo na linguagem delas. Nós sabemos que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Isso é lá no ministério infantil. Né? Que a turma canta, pecado, pecadinho, pecadão. Ninguém conhece essa música, né? Lá com criança a gente ensina. Para nós não tem pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Mas existem pecados que as consequências são piores. Existem pecados que as consequências e o estrago que eles trazem são muito piores. Por exemplo, o adultério. Pecado é tudo igual. Mas entre todos os pecados, um dos que traz consequências mais terríveis, sociais, emocionais, espirituais, familiares, é o pecado do adultério. O estrago é terrível. Você conhece alguém que passou pela terrível experiência do adultério, aquele que cometeu o adultério, e que fez isso da noite para o dia? Que acordou de manhã e disse, puxa vida, que belo dia, vou adulterar. Tem nada para fazer, deixa eu olhar na agenda, vida está tranquila, vou transar com a secretária, vou para um motel com o meu chefe, com o meu personal trainer, vou arrebentar meu casamento, destruir meus filhos, acabar com uma família, estourar uma reputação, escandalizar o evangelho. Em 25 anos de ministério pastoral, nos terríveis momentos que eu tive que lidar com isso, eu não conheço uma pessoa que passou por essa terrível enfermidade, esse câncer, que resolveu isso de uma hora para outra, que tomou essa decisão assim, ai que vontade de adulterar. Não, isso começa com uma bactéria muito pequenininha, a pessoa é contaminada pelo engano, de achar que não tem nada a ver. Ela só é simpática, eu só estou sendo gentil. Não tem nada a ver, é só um vídeo, é virtual, não é real, não machuca ninguém, não tem nada a ver, é só um flerte, não tem nada a ver. Esse abraço mais assim, não tem nada a ver, o que eu estou sentindo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Afinal de contas, minha esposa não sabe, meu marido não sabe. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem nada a ver. A igreja não sabe. Se ninguém souber, o pecado é só meu, não tem dificuldade. O que a Bíblia vai dizer, o que João vai dizer para nós, queridos, é que doenças mortais no mundo espiritual começam com uma pequena contaminação do engano de que você não está suscetível ao pecado, que você não está suscetível à queda, que você não pode pecar, ou que você está imune, ou que isso, né, gente que bate no peito diz, isso nunca vai acontecer comigo. A Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Ele não está falando nem de praticar pecado. Porque no versículo 10, se você olhar depois, aí de 1 João 8, ele vai além, ele vai dizer, se dissermos que nós não temos cometido pecado, ele fala da prática. O que João está dizendo aqui no capítulo 8, perdão, no versículo 8, é algo muito mais profundo. Ele diz, a nossa essência, o nosso coração, a nossa tendência é para o pecado. Mesmo redimidos, restaurados, bendito seja o nome do Senhor que nos purificou e nos restaurou e justificou todos os nossos pecados, nós ainda somos pecadores. Nós temos a possibilidade de pecar. Quando você se engana e acha que o seu processo de santificação, e ele é muito importante, vai te tornar imune a tentações, fraquezas e pecados, você já está adoecido. Quando você acha que o tempo que você gasta em oração está bom, o tempo que você gasta em leitura da Bíblia está bom, que o tempo que você passa com Deus está bom e que isso é suficiente, provavelmente você já está adoecido. Eu não sei qual foram as suas respostas a esse diagnóstico, porque essa é uma questão muito pessoal. Mas para manter a alma limpa e o mundo contaminado pelo pecado, a primeira coisa que você precisa entender é se você não está contaminado pelo vírus do engano, dessa ilusão. Inclusive que era comum
nesse tempo do apóstolo João, e hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, tem se tornado muito mais comum hoje. Havia um grupo chamado de Nicolaítas. Os Nicolaítas eram uma turma que dizia que, afinal, para a liberdade, Cristo nos libertou. Então nós podemos todas as coisas. Se Jesus nos libertou e Ele perdoa, qual o problema? Qual a dificuldade? Por que não ir lá? Por que não beber ali? Por que não comer lá? Por que não fazer? Qual o problema de ver? Qual o problema de encher a minha mente? Qual o problema de ouvir? Qual o problema de tocar? Qual o problema de sentir? Nós somos livres. Talvez se fosse nos dias atuais, os nicolaítas iam andar com uma camisa com um slogan muito bonito. Sou cristão, sim. E o resto não tem nada a ver. Gente geralmente assim contaminada pelo engano, a gente quando você confronta, ela diz, ah, irmão, nada a ver. Ah, pastor, nada a ver. Nada a ver. Na época de João existia gente assim. Existia gente que ao invés de reconhecer, se enganava. E dizia, isso não é pecado, isso é só socialmente, não é só lá em casa onde ninguém está vendo. Não, eu sou assim mesmo. Não, a culpa é dos outros. Não, o problema é eu sou o produto. Não, a carne é fraca. Deixa eu dizer para você, a carne é fraca. Pecado não é vitamina para a carne. Não é. E aí o João no versículo 9, ele vai dizer como é que a gente lida com isso. Como é que a gente lida? Porque nós vamos entrar daqui para frente nos próximos domingos com algumas receitas bíblicas, detox, para você que talvez já está contaminado, e talvez em algumas áreas está extremamente adoecido. Mas a minha palavra para você hoje é anterior a isso, é para que você esteja atento em reconhecer que você precisa ser tratado, você precisa ser tratada. Reconhecer que você está adoecido talvez em alguma área da sua vida. Reconhecer que talvez em alguma área da vida, Satanás esteja destruindo a tua alma, o teu coração, a tua mente, a tua sexualidade, as tuas emoções, as suas atitudes, os seus pensamentos, e você não está se dando conta. Você foi contaminado pelo engano de que isso não é pecado, de que isso não é problema, e que isso não vai gerar nenhuma consequência. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus, isso é a maior mentira que Satanás tenta colocar na cabeça e no coração das pessoas. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, o salário do pecado a gente só pensa em inferno, a morte, do mesmo jeito que a vida eterna começa aqui, gente, a morte eterna começa aqui também. As consequências e essa morte começa aqui. Começa aqui. Como lidar com isso? Se você percebeu que de alguma maneira você foi diagnosticado com vírus, você está contaminado, ou sendo tentado a ser contaminado por essa coisa do engano, você tem dificuldade de reconhecer os seus pecados, você tem dificuldade de reconhecer que tem uma área da sua vida que está corroída, que está tomada, que está sendo destruída, que está apodrecendo, que está a caminho de se tornar um câncer espiritual. João vai dizer no versículo 9, leia comigo por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que a gente lida com a contaminação do engano? Como é que a gente lida com a contaminação do engano? Existem duas coisas que você precisa fazer e dois resultados dessas duas atitudes. A primeira delas é confessar o seu pecado. Para enfrentar a contaminação do engano, você precisa confessar. A gente conhece muito esse versículo, se acostumou muito a falar esse versículo sem entender o que ele quer dizer. A palavra confessar no original aqui, no texto original grego, é a palavra homologel. Homologel. De onde vem a nossa palavra no português, homologar. O que Paulo, deixa o Paulo quieto, o que João quer dizer para nós? O que a Bíblia quer dizer para nós? Quando você, por exemplo,
né, é dispensado ou pede dispensa do trabalho, você vai fazer lá no sindicato, lá no Ministério do Trabalho, a sua homologação. O que é fazer a homologação? Por que você precisa homologar? Quem pode dizer para mim? Me ajuda. Alguém sabe? A gente faz um negócio e nunca parou para pensar, né? Detalhar minuciosamente tudo o que aconteceu. Mas quando eu detalho minuciosamente, quando aquela rescisão de contrato de trabalho é homologada pelo sindicato, eu tenho que ir lá no sindicato, no Ministério do Trabalho, levar o que a empresa fez, o que ela me pagou, os direitos, e eu vou lá para dizer, eu vim aqui homologar o que a empresa fez. O que eu estou indo fazer? A validação. O sindicato vai homologar, o sindicato vai dizer, olha, está certo. O que eles fizeram é verdadeiro. O que eles estão te pagando é o correto. Homologar é concordar com aquilo que está sendo feito. O que João está dizendo para nós aqui, o que a Bíblia diz para nós, é que para vencer a contaminação do pecado, você precisa concordar com aquilo que Deus diz em relação ao seu pecado. Se Deus diz que você é pecador e que aquilo que você está fazendo é pecado, você precisa homologar o que Deus está dizendo. Você precisa chegar diante de Deus e dizer, Deus, é verdade. Isso que eu estou fazendo é pecado. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou agindo, a forma como eu estou agindo, Senhor, eu confesso, eu reconheço que aquilo que o Senhor está dizendo é pecado. O problema de muita gente contaminada pelo engano é que ao invés de concordar, ao invés de homologar, tem justamente os sintomas. Justifica, transfere. Interessante isso. Interessante isso. Confessar não é só chegar e dizer para Deus. Tem gente que acha que confessar, dizer a Deus, já está bom, eu pequei. Não é isso. Confessar não é fazer aquela oração meio reza, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Isso não é confissão, você sabia? Isso não é confissão. Isso é catarse. Isso é tentar deixar a consciência um pouco mais leve. Qual é a minha pergunta para você? Quando você confessa os seus pecados, quais pecados você está confessando? Quando você confessa para Deus os seus pecados nas suas orações, quais são? Você sabe quais são? Ou é só um negócio que você acostumou a fazer para dar uma aliviada na barra e se sentir um pouco mais leve? Confessar, por isso que é interessante o significado dessa palavra. Confessar é homologar, é chegar diante de Deus e dizer, Deus, é isso. Eu estou homologando, Senhor. Eu estou aqui para dizer que isso que o Senhor falou que é pecado, realmente é pecado. Eu reconheço. Senhor, isso que o Senhor falou é pecado também, Senhor, eu reconheço. Senhor, eu reconheço que isso aqui está na minha vida e isso aqui me afasta do Senhor. É isso que eu estou confessando. É disso que eu estou me arrependendo. É para isso que eu estou pedindo o seu perdão. Para você vencer a contaminação do pecado, você precisa concordar com Deus que aquilo que você está fazendo é pecado. Para de justificar. Para de dar desculpa. Para de se fazer de pobre coitado ou pobre coitada. Para de botar a culpa no diabo. Para de se fazer, não assume, reconheça e concorde, Deus, isso é pecado e isso está na minha vida. É Deus, é desse jeito que eu estou pensando mesmo. É Deus, é nesse lugar que eu estou indo mesmo. É Deus, eu sou um alcoólatra mesmo. É Deus, eu estou agarrado na pornografia mesmo. É Deus, eu sou um mentiroso, eu minto mesmo. É Deus, eu sou grosso mesmo, eu sou ignorante, eu sou bruto mesmo, Senhor, isso é pecado. Eu trato mal a minha esposa, eu trato mal os meus filhos, eu trato mal o meu marido. Deus, isso é pecado, Senhor, eu sei. É Deus. Eu não falo as verdades completas, eu falo tudo com meias verdades. Deus, isso é pecado, porque a tua palavra diz que assim ensina ou não. Deus, eu concordo com o Senhor. Não, Deus, o mundo está dizendo que não tem nada a ver. O mundo está dizendo que é normal. O mundo contaminado está dizendo que todo mundo faz. O mundo está contaminado, está dizendo que isso é radicalismo. Mas Deus, não. Eu estou aqui para dizer que eu concordo com aquilo que o Senhor está dizendo. Eu confesso os meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou uma pecadora, e eu reconheço que nessa área da minha vida eu estou contaminado. Sabe por quê, querido? Quando você confessa os seus pecados, existem duas consequências tremendas.
É uma atitude que você precisa ter. Eu falei duas, uma atitude, confissão. Mas o que eu quero dizer para você, e reforçar e lembrar isso, confessar não é pedir a Deus para perdoar os seus pecados. Não é só pedir. É identificar quais são esses pecados e concordar com Deus que eles são pecado e não podem fazer parte da sua vida. Porque a gente se acostuma a orar. Eu lembro quando eu era garoto, não faz tanto tempo assim, tinha um diácono na igreja onde eu era garoto, que tinha uma oração muito interessante. Eu, estudando sobre isso, me lembrei. Ele disse assim, Senhor, não estou dizendo que é certo e errado, mas tem a ver com você vai entender o que eu quero dizer. Ele disse, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Falei, legal. Aí eu fico imaginando Deus perguntando, tá bom, quais deles que você está dizendo? Já que é uma multidão e que é um monte, quais você está concordando comigo que, já que você tem, quais são? Porque muitas vezes eu estou dizendo que era o caso desse irmão precioso lá, mas eu lembrei disso, essa é uma forma ótima de esconder e não ser confrontado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí eu fico imaginando Deus, como médico, dizendo, ótimo, lista para mim. Sabe aquela história do médico? Você faz exercício? O que você tem comido? Ah, um monte de coisa. Você responde assim, um monte de coisa. Você faz exercício? Uhum. Ele para por aí, não? Qual? Qual? Você não diz, não, doutor, olha, é porque eu como mal e não estou bem. Ele diz, ótimo. O que você come? A comida. Ah, que bom. Que não é mato, capim. O que você está comendo? Ah, você faz exercício, você diz não, já acabou. Você já confessou o pecado que você é um sedentário, tá? Mas tem gente, eu estou confessando os meus pecados, eu já fiz, Jesus já perdoou. Quer dizer assim, você faz exercícios? Uhum. Porque para mim eu ando para caramba, o dia todo para lá e para cá, isso há muito tempo atrás, né? Hoje não. Eu dizia, faço, não estava mentindo, porque eu faço, eu ando, subo, desço. Aí eu lembro, né, esse médico, que é meu médico há muitos anos, ele é muito engraçado, disse assim, tá bom, quais que você faz? Eu falei, veja bem, como assim? Não, o que você faz de exercício? Eu falei, eu caminho. Aí ele, você caminha na rua todo dia? Quantos quilômetros? Eu falei, não, eu caminho assim, né? Eu não sei. Ele falou, como você não sabe quanto você caminha? Eu lembro disso há muitos anos atrás. Eu falei, não, porque eu ando assim, eu ando no trabalho, eu subo, eu vou para casa. Ele falou, não, isso não é exercício. Isso não é exercício, eu estou falando de exercício. Disciplinado. Sabe, é assim que a gente faz com Deus às vezes. Deus disse, você é pecador? Claro. Você comete pecados? Uhum. Quais? Há um monte. De quais você está arrependido? Todos. Fica imaginando Deus dizendo assim, pelo amor de Deus, para de fugir, para de fingir, diga para mim. E sabe o que é interessante de Deus? Porque Deus já sabe todos eles. Não é para Ele que Ele quer isso, é para você, Ele diz, para a sua saúde espiritual. Homologa. Diz para mim, Deus está dizendo, diz para mim. Que você reconhece, porque se você não reconhecer que o que você está fazendo é pecado, eu não vou poder tratar você, eu não vou poder limpar você, eu não vou poder restaurar você, porque não adianta que você vá no endócrino, se você não reconhece que comer, tocinho de porco, gordura de picanha, vamos parar? Se você não reconhece que pudim de leite condensado com creme de leite, chantilly, calda transbordando, todo dia vai te matar? É com a minha mãe, a culpa é dela, eu só como o que ela faz. Rabanada todo dia, uma vez só, todo dia, isso vai te matar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Não, eu sei, mas todo dia come, toma, eu estou dizendo, estou confessando meus pecados, eu era assim mesmo. De vez em quando eu sou pecador, faço de novo, eu sei que está errado, mas eu falei, Senhor é mais forte que eu, vai morrer. Minha filha que às vezes fala, vai, come mesmo, vai morrer. Aí o hipócrita, olha como é que o pecado é. Aí eu penso, todo mundo vai. Aí o Espírito Santo diz assim, mas você vai antes desse jeito. É verdade, eu estou dizendo os conflitos que eu vivo com um dos meus pecados. Na vida espiritual é isso que acontece, gente. A gente fica tentando dizer para Deus, não veja, não. Para vencer a contaminação do engano, você precisa confessar para Deus e homologar e dizer, Deus, é isso aqui, Deus, ó. Estou aqui diante do Senhor
isso aqui está na minha vida e está agarrado nas veias da alma, do coração, da mente, está entupindo tudo, não consigo livrar desse troço. Isso está agarrado em mim, isso está grudado em mim, tem anos. Eu sou a terceira, quarta geração, não estou falando de maldição hereditária, estou falando de gente que não entendeu e não confessou, porque não existe maldição hereditária, tem hábitos aprendidos, tem coisas que você reproduz, mas a Bíblia diz que toda maldição ela foi quebrada na cruz do Calvário, não tem nem maldição hereditária nenhuma, não. Você que escolhe absorver, receber e dar continuidade àquilo que vem sendo feito na sua família. Confissão. Por quê? Porque quando você confessa, quando você homologa, duas consequências vêm. A primeira delas, você é perdoado. Eu gosto muito dessa ideia do perdão, porque o texto original lá, sabe qual é a ideia de perdão? É mandar para longe. A ideia da palavra perdão aqui no grego é a ideia de mandar para longe. Sabe o que Deus faz? Ele pega isso e manda para longe. Ele perdoa, perdão, você. Ele perdoa você. Ele pega o seu pecado, isso só Deus pode fazer. E ele começa a tirar a culpa, o peso, a acusação. Ele começa a tirar isso de você e mandar para longe de você, perdoar isso. É como se Deus começasse a fazer lá um cateterismo, ele começar a limpar, desentupir, ele começa a tirar isso de você. Porque geralmente quem está contaminado pelo engano, vive com culpa. Não precisa ninguém dizer, ele já se sente culpado. Quem está contaminado pelo engano, se sente acusado o tempo todo. Quem está contaminado pelo engano, carrega o mundo nas costas. Porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, ele acusa dia e noite. Dia e noite. Quem está contaminado pelo pecado, do engano, bota a cabeça no travesseiro e a cabeça fica... Zzz, até quando eu vou conseguir enganar as pessoas? Até quando eu vou conseguir? A Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado, quando você homologa e confirma o que Deus está dizendo, você concorda com o que Deus está dizendo, isso é cobra divina, ele pega o seu pecado e manda para longe. Ele tira a culpa, ele tira o peso. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, o Paulo lá em Romanos não está falando só do inferno, de condenação da morte, ele diz condenação agora. Quando você confessa o seu pecado a Deus, através de Jesus, quando você reconhece que o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar o preço do teu pecado, e você concorda com Deus que aquilo é pecado, e começa a dizer todos os dias, Senhor, me ajuda, eu confesso, isso é pecado, isso está na minha vida. A Bíblia diz que Deus tira, Ele perdoa, Ele bota para longe. A condenação e a culpa que estão corroendo a tua alma, a tua mente, o teu coração, estão destruindo você por dentro. Deus vem de uma forma cirúrgica e arranca isso de você e manda para longe. Ele diz isso através do profeta Isaías, sou eu que perdoo os teus pecados e deles eu não me lembro mais, bendito seja o nome do Senhor. Deus diz isso, eu perdoo os seus pecados e eu não me lembro mais deles. Quando você confessa os seus pecados, você toma posse dessa palavra, não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. O salário do pecado é morte sim, mas o dom, o presente gratuito de Deus para mim é vida, e em Jesus eu tenho vida. Mas a segunda coisa que esse texto diz, e que João vai dizer, que não é só perdão, mas é purificação. E são duas coisas interessantes. Perdão é um ato. Deus vem e tira mesmo. Quem viveu essa experiência de confissão, quem vive essa experiência de confissão, sabe o que eu estou dizendo? É de fora para dentro. É Deus quem vem e tira. É Deus quem vem e começa a tirar a culpa, tirar a amargura, tirar. Para o texto diz que Ele é poderoso para perdoar e para purificar de toda injustiça. Aí é processo. E quando você começa uma caminhada de enfrentar a contaminação do engano,
Quando você faz o diagnóstico e percebe que você está adoecido, e você dá o primeiro passo, que é a confissão, e começa a buscar a Deus, e começa a se tratar, a seguir a receita que Ele dá, que é o que nós vamos começar a fazer a partir de semana que vem, o que a Bíblia promete é que quando você vence a primeira contaminação, que é do engano, e homologa o que Deus está dizendo: olha, eu estou aqui porque eu preciso ser tratado, eu preciso de um detox, Senhor. Eu preciso de um detox para a minha alma, de um detox para a minha mente, de um detox para a minha língua, de um detox para o meu temperamento, de um detox para os meus pensamentos. Eu estou aqui, Senhor, porque eu concordo com o Senhor. O texto diz que Deus tira de você a culpa, e quando você começa a caminhar com Ele, Ele purifica, ou seja, Ele mesmo começa a te tornar limpo, Ele começa a te ensinar a ser da forma como Ele deseja que você seja. Ele começa a te mostrar, Ele começa a te limpar, Ele começa a te tratar, através da palavra, através de uma oração, através de alguém no pequeno grupo que vai trazer algo da parte de Deus, que vai te inspirar, que vai te animar, que vai te motivar, através de uma mensagem de WhatsApp, de algo do Facebook ou no Instagram, que você vai ver, que vai vir ao encontro daquilo que você precisa. Deus começa a limpar você, Deus começa a purificar você, Deus começa a mudar o seu caráter, Deus começa a mudar o seu temperamento. E isso é um processo, para alguns um processo que vai durar a vida toda. A vida toda. Tem alguns medicamentos que a gente toma, que depois que adoeceu, vai tomar para o resto da vida. Porque se deixar de tomar, o que acontece? Morre. Na vida espiritual também é assim, o perdão ele é um ato. Você está perdoado para sempre, Deus tira a culpa. Mas talvez, dependendo da situação, e é isso que a Bíblia diz, você vai ter que tomar esse medicamento e buscar essa postura, ter um tipo de comportamento, criar uma disciplina, até o último dia da sua vida. Porque talvez alguns pensamentos estão tão entranhados, algumas atitudes estão tão entranhadas na sua alma, Deus perdoa, é um processo de purificação diária. É um processo talvez que você vai precisar de ajuda de pessoas, ajuda de projetos ou de algo que trate especificamente disso, de oração, de jejum, de caminhada, de uma caminhada discipular, onde alguém vai discipular você, alguém vai cuidar de você. E talvez algumas dessas enfermidades, desses pecados, você vai estar limpo dele. Mas talvez você vai ter que continuar vigiando até o último dia da sua vida, e pedindo que o Senhor te mantenha purificado, tomando diariamente aquele comprimidinho, para que você se mantenha saudável. Na vida espiritual acontece do mesmo jeito que na nossa caminhada física. Sabe, a pergunta que eu queria fazer, querido, para você nessa noite, em nome de Jesus, qual o grau de contaminação que está a sua alma? Com engano. Talvez você chegou aqui nessa noite, feliz da vida, e glória a Deus por isso, mas de repente Deus te confrontou, botou você na cadeira do consultório dele, te fez algumas perguntas e você percebeu que você estava se enganando. Você achou até que estava bem, que estava tudo ótimo, tranquilo, não tinha nenhum problema, mas de repente Deus sinalizou para você que talvez você esteja no caminho da morte. Seu casamento esteja no caminho da morte. Seus relacionamentos estejam no caminho da morte. Suas emoções estejam no caminho da morte. Você está adoecendo cada vez mais sem perceber, porque você está contaminado pelo engano. O que Deus quer fazer nessa noite, com você, em relação a você, Deus quer que você não se engane mais. Deus te trouxe aqui nessa noite para expor, não para as pessoas, mas para você mesmo, os seus pecados. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque para manter a alma limpa em um mundo contaminado, para começar a se tratar com esse detox divino, você precisa vencer a contaminação do engano. Deus te trouxe aqui para expor os seus pecados, não para te ridicularizar, não para te torturar, não para que você se sinta envergonhado ou constrangido, mas Deus te trouxe nesse lugar
para a partir de hoje perdoar e limpar você em nome de Jesus. Para que você receba da parte dele o perdão que só ele pode dar. Só ele pode dar. Ele quer te mostrar um novo padrão de vida. Ele quer te mostrar uma forma muito superior a qualquer outra que você tenha. Ele quer te mostrar uma vida como você nunca viveu. Nunca viveu. Você é alguém que tem consciência dos seus pecados? Quais são? Quais são os seus pecados? Aqueles que estão impregnados e que você está contaminado com eles. Sabe, na última semana, quantos você foi capaz de identificar claramente? Nesses últimos dias, quais desses pecados você já reconheceu ou tem reconhecido diante de Deus, confessado e concordado e homologado, dizendo: Deus, isso é pecado? Qual foi a última vez que você fez isso na sua vida? Qual foi a última vez que você fez isso na sua vida? Sabe, eu quero em nome de Jesus essa noite fazer um desafio para você, pela sua saúde espiritual, pela saúde do seu casamento, pela saúde da sua família, pela saúde das suas finanças. Em nome de Jesus. Para de perder tempo tentando convencer alguém que você é inocente. Para de perder tempo tentando convencer a você mesmo que você é inocente desse pecado. Eu sou pecador. Você é pecador e pecadora. O que Deus quer chamar você, ou para o que Deus quer chamar você nessas próximas semanas, é para tratar você. Mas nessa noite Ele quer que você saia daqui com o perdão dEle sobre a sua vida. Isso é um ato. Ele quer que você receba dEle o perdão. Ele quer que você permita que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer, que Ele pegue isso e jogue para longe. Mas Ele quer que você continue o processo de detox. Ele quer que você continue a se tratar. Porque se você quer manter a alma limpa e o mundo contaminado, você precisa confessar para desfrutar do perdão e da purificação que só Deus pode te dar. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você nem volte mais aqui. Talvez você que está pelo YouTube, se não desligou, até mude e não volte, não assista mais essas celebrações. Mas o que eu quero propor para você, na verdade, o que Deus quer propor para você é saúde e vida em abundância. E vida abundante é possível. Vida abundante é possível. Porque Jesus disse que Ele veio para dar vida abundante. Agora, quando a gente passa a vida nesse mundo, a gente é contaminado pelo pecado. A gente começa essas toxinas ao longo da vida, e não importa, né? Se a gente foi salvo por Jesus. Quando eu digo não importa, que bom que a gente foi salvo. Mas só o ser salvo por Jesus não elimina a possibilidade da gente ser intoxicado, ser contaminado ao longo da vida. O mundo jaz no maligno. E talvez você nessa noite percebeu que na sua caminhada você tem sido contaminado pelo engano, de achar que isso não é pecado, de justificar, de transferir para as outras pessoas, de deixar para lá e fingir que isso não é nada. Deus chama você, o Rei da Glória está nesse lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não poupou o seu próprio Filho para pagar o preço desse pecado aí, desse pecado. Ele fez o que você não podia fazer. Ele pagou a conta desse pecado. Mas para que você permita que Ele tire de você essa culpa e mande para longe, isso é perdão, você precisa nessa noite confessar para Ele, homologar o que Ele diz, que isso aí é pecado.
Você precisa homologar o que Deus talvez já esteja dizendo ao seu coração há algum tempo, e você justifica, você foge, você finge que não é com você transfere, talvez por isso você está adoecido, seu casamento está adoecido, sua família está adoecida, suas emoções estão adoecidas, sua alma está adoecida. Mas nessa noite Deus quer começar a curar você, Deus quer começar a restaurar você, Deus quer começar a limpar você com a palavra dEle, que penetra juntas, medulas, é isso que a Bíblia diz, penetra no fundo da alma. Você precisa confessar, diga para Ele, diga nominalmente para Ele, e receba da parte do Senhor perdão. Receba da parte do Senhor perdão, porque a Bíblia diz, se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar, e começar um processo de purificação. Mas para você ir para a próxima etapa comigo, a partir do domingo que vem, para nós continuarmos a ser tratados por Ele, a gente precisa confessar. Depois do diagnóstico, você dizer, Senhor, eu estou te vendo, o Rei da Glória, eu estou aqui diante do Senhor, e eu reconheço que isso aqui é pecado na minha vida, eu tenho vergonha, e o Senhor me expôs para mim mesmo nessa noite, mas eu sei que o Senhor está fazendo isso para me perdoar, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me ama do jeito que eu sou, mas o Senhor se recusa a me deixar desse jeito. Diga para o Senhor, porque é isso que o Senhor quer ver nessa noite, homens e mulheres que assumem o seu lugar de filhos e filhas de Deus, reconhecem que são imperfeitos e pecadores e confessam isso ao Senhor, e se submetem a Ele numa caminhada de purificação, de santidade, que é tirar da sua vida, do seu coração, da sua mente, tudo que não se parece com Ele. Diga para o Senhor, fale com Ele agora, não peça qualquer outra coisa, mas se o Espírito dEle te traz à mente, coisas que têm contaminado você com o engano de que isso não é pecado, isso está corroendo, está batendo, diga para Ele, concorde com Ele, confesse para Ele, homologue e diga, Senhor, é pecado, eu sei que é, eu reconheço que é, dói, machuca, envergonha, constrange, mas eu reconheço, eu não quero mais me enganar, porque o Senhor, eu sei que eu não posso enganar, eu reconheço que isso é pecado, eu reconheço, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, eu quero assumir o compromisso de ser purificado, de buscar ser tratado e tratada, eu quero que o Senhor me trate, me liberte, me restaure, me renove, me molde, eu quero declarar Hosana, 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 bendito é o Senhor na minha vida, que me ama do jeito que eu sou, e não virou as costas, não me destruiu, não acabou com o meu casamento, mas tem sido misericordioso até aqui, eu reconheço. Deus ouve cada oração, cada pecado confessado nessa noite, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, porque o Senhor ouve os nossos pecados, aqueles que o Senhor já sabe quais são, mas o Senhor com amor, um amor constrangedor, recebe essas nossas confissões, as manda a culpa, manda a tristeza, a angústia, a amargura, qualquer sentimento, o Senhor manda para longe, e nos envolve com o teu amor, com a tua graça, com o teu favor, que todos aqueles que nessa noite estão confessando pecados nominais, sintam a tua presença, sintam o Senhor mesmo com a tua poderosa mão, cirurgicamente, tirando culpa, tirando amargura, tirando acusação, tirando medo, e mandando para o vale do esquecimento, e que eles e elas se sintam abraçados pelo Senhor, se sintam amados e amadas pelo Senhor,
e que ouçam a voz do Senhor dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou tratar você, eu vou purificar você, eu vou fazer na sua vida novas todas as coisas, em nome de Jesus.